Obrigada, professora. É um prazer estar aqui para falar de um assunto que eu adoro. O que eu mais gosto, que é música, e ultimamente o tema que eu mais tenho tido prazer em estudar, que é esse método chamado Feldenkrais. Muito possivelmente vocês já ouviram falar de um outro método que está no mesmo guarda-chuva da educação somática que o método Feldenkrais está, que é a técnica Alexander. Nós temos aqui a professora Patrícia Furst, que é inclusive a minha orientadora de pesquisa, ela é especialista nessa técnica. E essa aqui, ela é diferente, elas não são similares, não. São em alguns aspectos, mas tem lá suas várias diferenças, até porque tem aí décadas de distância. Então, a minha pesquisa em especial, aqui na UFMG, orientada pela Patrícia, ela trata de como é que esse método pode contribuir para o ensino e o aprendizado do canto lírico. Aqui nós vamos fazer um experimento na UFMG com os alunos de canto, tanto para a performance em si, como para aprimorar questões atitudinais, ele auxilia na redução da ansiedade, etc. E de uma forma geral, esse método, ele trabalha o movimento, ele aprimora a motricidade. Quando a gente pensa em movimento, a gente acha que esse movimento deveria ser necessariamente visível aos olhos. Mas quando a gente está pensando, há uma série de movimentos internos. Então, pensar no método Feldenkrais também é um movimento. Só para a gente expandir um pouco essa compreensão do que é esse movimento que eu vou estar falando aqui ao longo desse nosso bate-papo, que vai ser quase que só vocês não estão com o microfone, mas eu pode levantar. Tem perguntas no fim, né, Lu? Ótimo. Então, vamos lá. Então, embora minha pesquisa trate mais da pedagogia vocal em si, eu, naturalmente, estou estudando bastante como que o método influencia para os músicos de uma maneira geral. E como eu sei que nós não temos apenas cantores aqui, eu abri a palestra para tratar de uma forma mais ampla, né, do método. Então, eu vou começar falando um pouco do criador desse método, que é o Dr. Moshe Pinchas Feldenkrais. Ele foi um ucraniano que nasceu no início do século XX, numa pequena cidade chamada Slavuta. Ele foi doutor em ciências pela Universidade de Sorbonne. Foi uma daquelas grandes mentes que se especializam numa série de coisas. Ele foi um matemático, ele foi um colaborador importante do casal Joly-Curie, que ganhou o Prêmio Nobel de Química de 1935. Então, ele se especializou em engenharia, em mecânica, e, além de tudo, era um excelente judoca. Ele foi o primeiro europeu a obter faixa preta no judô. Ele teve uma relação muito grande com o fundador do judô, o Jigoro Kano, e, portanto, essa influência oriental na vida dele concretizou esse pensamento tão importante de que corpo e mente são unidades, é uma única unidade, né? Funcionam, não apenas se relacionam um com o outro, mas, por exemplo, um cérebro sem corpo não poderia pensar. Então, pensamento e ação, uma única coisa, e pensar necessariamente resulta numa mudança na ação de um indivíduo. E como é que esse método surgiu? Então, aí tem umas fotos para a gente ver esse senhor excêntrico que era o Dr. Moshe. Ali ele mais jovem, e depois ao fim da vida. Quando ele tinha em torno de 20 anos, ele gostava muito de esportes de uma forma geral, ele machucou gravemente o joelho esquerdo jogando futebol. E naquela época, imagina, 1920 e poucos, ele não tinha assim, garantias de que uma cirurgia no joelho fosse reabilitá-lo. Inclusive, o médico disse a ele: você terá 50% de chance de ter sucesso na cirurgia. Ele disse: eu não quero então fazer. Mas ele ficou muito limitado para se locomover. E o que ele fez? Ele encarou os estudos sobre